Bom, queridos, quem for entrando aí vai acompanhando, mas é assim, esse módulo é um módulo... Na Bíblia não tem nada que não é especial, né? Mas esse módulo, assim, eu acho que a gente precisa gastar um pouco de tempo nisso para a gente entender o que é a Bíblia, né? O que é as Escrituras Sagradas. Eu acho que, assim, eu tenho certeza que a maneira que a gente aprende todas as outras coisas, matemática, física, química, as nossas profissões, é de um jeito. Eu vou adquirindo conhecimento naquilo, né? Mas com a palavra de Deus é diferente. A gente precisa entender o que ela é e está certo que ele vai nos revelar. Por que eu digo isso? Porque vocês lembram que a gente viu lá no propósito da igreja, lá, aquela conversa de Jesus com os discípulos, tal? Assim que Pedro informou para Jesus que ele era o filho do Deus vivo, o que Jesus falou para ele? Né? Bem-aventurado você é, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Né? E continua sendo dessa maneira. Então, assim, mais importante do que qualquer coisa que a gente consiga estudar e conhecer é a palavra de Deus, né? Porque lá no texto de Hebreus 4:12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E não tem mais nada que a gente possa aprender e conhecer que seja vivo. E essa palavra tem essa característica, ela é viva e eficaz. E aí, para a gente começar, só para a gente se basear, eu queria que a gente abrisse o Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 1. E eu queria, antes que a gente lesse, eu queria orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, meu Pai, reconhecer a tua soberania, Pai. Nós nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão, Pai, reconhecendo que tudo vem de ti e é para ti, Pai, e vai para ti, Pai. Reconhecer que todo joelho se dobre, toda língua confessa Jesus, o Filho do Deus vivo, Pai. Reconhecer e agradecer essa palavra que nos alcançou, Pai, aqui nos confins da terra, de onde o Senhor veio, Pai. E aqui podemos nos reunir em 2 ou 3 e o Senhor está presente em nosso meio, Pai. E a gente clama para que, assim como Paulo orou pelo espírito de sabedoria e de revelação, que nessa manhã venha sobre nós, Pai, para que não sejam apenas palavras, mas que seja a voz dentro da voz, Pai, falando ao nosso espírito, Pai, para que a gente possa entender cada vez mais a tua vontade e o teu propósito para todos nós, Pai. Oramos já te agradecendo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, quem pode ler para a gente? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Então, aqui, esse texto, né, está dizendo assim, que no princípio era o Logos, né? E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, né? Então, quando as traduções trazem o verbo, né, é porque é uma palavra que está indicando uma ação, mas a tradução seria a palavra, né? É o Logos de Deus. Então, aqui está dizendo que não estava com Deus apenas, né? Mas que era Deus. Tá? E se você for um pouquinho mais para frente nesse texto, no verso 14, continua lendo para a gente o 14. João 1:14. Tá.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? O início, só para a gente entender o que nós temos na mão, o que o Senhor nos deu, né? Então, assim, ó, no princípio era a palavra, estava com Deus, tá? Isso no princípio, antes de todas as coisas, quando não tinha nada. Era a palavra, estava com Deus e era Deus. Aí a gente lê aqui, e essa palavra se fez carne. Ok? Jesus se fez carne e habitou entre nós. E se a gente for lá no fim do livro, em Apocalipse 19, 13, Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. então vocês estão entendendo? Uhum. Aqui no final de tudo, então nós estamos lá no princípio, né? Era a palavra, estava com Deus e era Deus. Se fez carne, habitou entre nós, e lá no fim está falando assim, e o seu nome é a palavra de Deus, né? Está falando de Jesus para nós. Então, assim, como isso aconteceu até a gente ter o que nós temos hoje na mão? Então, a palavra no princípio era Deus, a palavra se fez carne, habitou entre nós, ok? A palavra foi falada pelos lábios de Jesus, ok? A palavra foi falada através dos discípulos, né, e seguidores de Jesus, e a palavra foi escrita na forma da Bíblia. Então, é isso que nós temos na mão, né? E muitas vezes a gente não acessa e não entende o que é isso, né? Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é entre os livros o que Jesus é entre os homens. Então, a gente tem que ter esse entendimento que pregar a palavra, nós estamos pregando Jesus, porque ele é a palavra, né? E a gente escuta muitas vezes, né, as pessoas assim, nossa, eu quero conhecer Jesus, mas não leem a Bíblia, né? Então, Jesus e a palavra são um. Não dá para tirar a palavra de Jesus da palavra, né? A gente viu aqui. Então, a gente precisa ter intimidade com a palavra para ter intimidade com Jesus, né? Quando fala daquele versículo, né, olhando para Jesus, o autor e consumador, né, da nossa fé. Então, o que é? Eu olho para essa palavra e eu ajo segundo essa palavra. Imediatamente Jesus aparece. Né? É o autor e o consumador. Então, quando eu olho para essa palavra e eu ajo segundo ela, imediatamente Jesus aparece, né? Eu queria que alguém abrisse um texto de 1 Tessalonicenses 2,13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, o que creem. Amém. Obrigado, Rafa. Então, é isso mesmo. Então, quando vocês recebem essa mensagem de Deus, de nós, né, aquele que está trazendo a mensagem, não estão recebendo palavras de homens, mas como ela realmente é, está dizendo esse texto assim, palavra de Deus, a qual opera efetivamente em nós, os que creem, né? Então, assim, exerce esse poder sobrenatural aqueles que acolhem, que confiam, que aderem e que dependem dela. Essa é a nossa parte. Como receber essa mensagem, né? Não como palavras de meros homens, mas como ela realmente é, palavra de Deus, que opera efetivamente, né? Tem efetividade, exerce um poder sobrenatural naqueles que
acolhem, que confiam e que dependem dela, né? Colossenses 3,16, quem pode ler também para a gente? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, está dizendo aqui, a palavra de Cristo habite ricamente, abundantemente em nossos corações, né? A gente precisa, né, se encher dessa palavra, né? Era como Jesus, né? Era uma esponja assim que você enche de água, assim, onde você tocava nele, o que saía? Palavra, né? Então, ela precisa habitar abundantemente, ricamente nos nossos corações, para nós vivermos, para ela operar efetivamente em nós, né? João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, o que está acontecendo, né? É outra coisa assim que as pessoas acabam tirando um pouco de contexto, né? Então, quer dizer que vai virar o gênio da lâmpada, né? Eu vou pedir, vai fazer? Não, é assim, se a gente permanece nele e a palavra dele permanece em nós, o que acontece? Vai gerar em nós petições conforme essa palavra. Nós vamos estar alinhados, um só, assim como ele orou, né? Que ele seja um comigo como eu sou um contigo, ele falando do Pai. A mesma coisa. Então, as nossas petições, né, vão ser atendidas por quê? Porque vão estar conforme essa palavra. Eu não consigo estar cheio de uma palavra e gerar petições que vão contra ela. Então, naturalmente, as minhas petições vão sendo atendidas. Por quê? Porque elas estão em congruência com o propósito do Senhor na nossa vida e através das nossas vidas, né, aqueles que estão ao nosso redor, que é a mesma coisa daquele salmo, né, que, se eu não me engano, é o 37, que fala, alegra-se no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração, né? Então, não é que ele vai fazer tudo que a gente quer, né? Que vai permanecer, as palavras permanecendo em nós, elas alinham os nossos desejos com os dele, né? Essa é a palavra trabalhando em nós. Então, coloca os desejos agradáveis do Senhor ao invés da nossa carnalidade, da nossa vontade, do nosso egoísmo, né? É nesse ambiente que isso acontece. Então, quanto mais dessa palavra viva em nós, vai mudando até os nossos desejos. Tem muita coisa que eu desejava que hoje passa longe da minha vontade. E eu desejava, 15, 20 anos atrás, eu tinha vontade daquelas coisas. Então, vai mudando. Por quê? Porque você começa a ver as coisas através de uma outra lente, através dos olhos do Senhor, né? E a gente tem que buscar isso. Então, por isso, assim, ó, alegra-se nele, se eu não me engano, é 37:4 esse salmo. E ele vai conceder os desejos do coração, porque vai estar, se a minha alegria, o meu deleite está nele, as minhas petições vão estar de acordo com ele, né? Então, eu até coloquei durante a semana, né, que a forma mais alta no nosso grupo de viver é ser um com Jesus. Não tem forma mais sublime, né, e alta de viver. É só através da palavra dele em nós. E a gente não pode desistir disso, igreja. A gente precisa perseguir isso, continuar perseguindo, né? E aí, como igreja, um ajudando o outro, admoestando os outros em amor, né? A cura da nossa alma, né, não vem de outro ambiente. Quem pode abrir para a gente Salmo 107:20? Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. É isso mesmo, né? É essa palavra que nos cura, né? E em última instância, né, ele enviou a sua palavra e os curou. A cura está nela. Ó, a Tati está falando que é o Salmo 37:4 mesmo, né, querida? Alegra-se no Senhor. Amém, Tati. Vamos voltar para João e ler o capítulo 14, o verso 23. Essa escritura também é poderosa, assim, o que ele está falando aqui, né? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra.
Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus, olha isso, minhas irmãs, meus irmãos. Né? Se a gente o amar e guardar essa palavra, o que vai acontecer? Eu e meu Pai, né? Jesus e o Pai faremos morada nele, né? Então, tem um teólogo que eu gosto, né? O Kenyon, que ele estava num livro dele, ele fala assim: vocês sabem o que significa ter o Pai e Jesus morando na tua casa? É muito legal. Ele, cara, ter garantia de todas as coisas, sabe? Meu, é o seu aluguel, os impostos, as contas, né? O pai vai cuidar de todas as coisas e vai te capacitar para cumprir todas as suas obrigações dentro do teu propósito, né? É o que ele mais deseja de nós, né? Intimidade com cada um de nós, conosco, né? Hoje nós somos os sacerdotes, né? Aquela religiosidade da antiguidade, né? Foi posta abaixo na cruz, né? Jesus abriu o caminho, né? Somos reino e sacerdote. Então, o que ele quer é intimidade. Quando ele fez a criação, é para se relacionar, quando ele nos criou, né? Para que nessa comunhão a gente acessasse esse caráter dele transformado através dessa palavra, né? Então, Mateus 6:31 fala sobre isso, né? Das nossas prioridades. Eu queria que alguém pudesse abençoar a gente do 31, na verdade, até o 33. Mateus 6:31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Na verdade, né, esse verso aqui, né, Lu, a gente não precisa nem comentar sobre ele, né? Mais claro que isso, né? Cara, não vamos ficar preocupado, ansioso com essas coisas, né? O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, né? Vamos procurar, primeiro lugar, né? Colocar em prioridade o reino dele e a justiça, que essas coisas vão ser acrescentadas, né? Isso é uma promessa do Senhor, né? Agora, quando a gente não anda nela, a gente fica na preocupação o tempo todo, né? Então, eu não estou dizendo que a gente vai ser leviano com os nossos compromissos, não é isso, é a prioridade, né? O que é a prioridade para nós, né? Porque aqui está dizendo assim, se a gente buscar em primeiro, né, e não é na nossa boca, é no nosso coração, o reino e a justiça, as coisas vão ser acrescentadas, né? Então, a gente precisa entender a importância dessa palavra ter chegado até nós e o que ela é capaz e poderosa de fazer nas nossas vidas, né? Tem o texto de Tiago 1:22, se alguém puder ler, fala assim que se a gente não praticar, a gente está enganando os outros, não é? Como que é isso aí? Quem pode ler? A nós mesmos. Vamos ler, então. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, não adianta a gente, né, achar que a gente consegue enganar alguém, né? A gente está enganando a gente mesmo, né? Quando a gente é apenas ouvinte disso, né, apenas o leitor, mas não busca praticar aquilo que está aprendendo, a gente está enganando a nós mesmos, né? Então, a gente tem que... Primeira coisa, né, quando a gente lê as escrituras, é na primeira pessoa, é para nós, né? E aí, através de nós, mas é sempre para nós. Então, assim, cara, e é tão lindo a Bíblia, assim, que há questões, passagens, assim, que você lê 100 vezes, e de repente um dia o Senhor põe luz ali, né? E aí você fala, uau, agora você entende como que eu posso praticar isso aqui, o que eu posso fazer, né? E aí você começa a viver
Isso, né? Porque não é só o autor, é o consumador. Aí, nesse mesmo momento, Jesus aparece, né, nas Escrituras. Hebreus 4:2, eu também queria que a gente lesse essa escritura. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então, outra chave aqui para a gente, né, queridos, a palavra, né, ouvir essa palavra e crer é que vai produzir o descanso, né? Então, assim, ó, nada lhes aproveitou aquela palavra da pregação porque não foi acompanhada da fé, ou melhor, não creram. Agora, nós, os que têm crido, o que aconteceu? Entraram em descanso, né? Quando tem aquele texto lá de Jeremias, né? Ponham-se nas encruzilhadas, né? À margem do caminho, pergunte qual é o caminho antigo, o bom caminho. Ouve e andam, né? E acharão descanso para as vossas almas, né? Está lá em Jeremias 6,16. Então, o ouvir e crer é que vai produzir o descanso em nossas almas. Não é apenas o ouvir, né? A gente precisa crer, porque falou que nada se aproveitou porque não foi acompanhada da fé. A boa nova que tinha sido pregada para eles, né? Então, é interessante o poder dessa palavra, da gente viver dessa maneira, né? Vocês sabem quais foram, né, as primeiras palavras de Jesus quando ele iniciou o ministério dele? Vocês lembram? Ele viveu, né, até os 30 anos em total obediência à família, né, na comunidade e tal. Aí ele foi ao encontro lá de João Batista, foi batizado, né, Espírito Santo, o Pai, lá a Trindade, fez o evento, né? E aí ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Olha as primeiras palavras de Jesus, né? Eu já falei sobre isso, a primeira menção, né? A importância que é isso. Mateus 4:4. Quem pode ler para a gente? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As primeiras palavras do ministério de Jesus. Está escrito. E, ó, nem só de pão vai viver o homem. A gente não vai viver só do que a gente está comendo, ó, mas de toda a palavra que procede. Isso é presente, é para nós hoje. O que procede da boca de Deus hoje para nós? Não é o que procedeu, o que vai proceder, é o que procede, né? Então, quando eu leio as Escrituras, eu tenho que ter esse entendimento, cara, que disso aqui é a subsistência da minha vida. Nós somos, né, corpo, alma e espírito, né? Ou melhor, somos espíritos, temos uma alma e habitamos num corpo. E do mesmo jeito que o nosso corpo físico precisa, né, do pão, senão nós, né, desfalecemos, a gente não consegue viver espiritualmente falando se não tiver toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Todo dia, né? Não é, eu vou uma vez por semana lá, sento, ouço 1 hora do culto e tá bom. Você toma um cafezinho só de domingo e o resto da semana fica em jejum? É a mesma coisa, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Primeiras palavras de Jesus no início do ministério, acho que a gente podia prestar um pouco de atenção. Pode falar, Carlinha. Onde está escrito? Ele falou, está escrito. Onde? Então, ali, na verdade, ele está usando as Escrituras. O que ele tinha, né, no Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, né? Eles estavam fazendo a Nova Aliança. Então, era o Antigo Testamento, que normalmente, nas Escrituras, eles falam assim, que são os salmos, os profetas, o que eles falam? Está escrito de mim, são As três...
As leis, né? Os salmos e os profetas. profetas. Então, é o que a Bíblia que Jesus lia, né? Então, quando Satanás foi tentá-lo, ele é aquela esponja cheia, né, Carlinha? Ele foi lá, ele apertou, saiu Bíblia. Ele era a palavra, né? Então, ó, Satanás foi lá e falou, está escrito, cara. Não é de pão que vamos viver, porque ele estava falando, bom, come esse negócio, aí você vai ficar com fome 40 dias aqui, transforma isso aqui, vamos se alimentar, né? Ele, não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede, né? Então, é nesse sentido. E conosco é a mesma coisa, porque o inimigo, Carlinha, vai trabalhar com a gente nisso aí, né? A gente vai contestar com uma palavra, ele vai vir assim como foi com a serpente. Não é bem assim. E aí a gente tem que ter muito... Oi? Desculpa, só para completar aqui, na minha Bíblia tem umas referências, e a gente volta aqui para Deuteronômio 8:2, e está assim, ó, na verdade, a partir do 3, ele te humilhou e te deixou ter... Peraí, desculpa, é 2 mesmo. Peraí. Aqui, ó, é o 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É isso mesmo, né? As escrituras explicando as escrituras. Então, dessa mesma maneira, tem que ser conosco, né? Porque a estratégia não mudou, é sempre relativizar a palavra, né? Desde o jardim foi assim. Então, você imagine hoje, né? Com todas as correntes filosóficas, científicas, como não está isso? A relativização da palavra. Então, não é bem assim, né? Então, quer dizer que ele disse para vocês não comerem de nenhuma das frutas, né, do jardim? E na verdade, está escrito bem claro lá que todas as frutas eram boas de se ver e gostosas. Só tinha uma, mas ela vem com uma, né? Nossa, você vai viver num mundo desse onde você não pode comer nenhuma? E não foi nada disso. Tudo era deles, né? Era uma. Então, é a mesma coisa. A gente precisa sempre estar com essa palavra para poder... Não, está escrito. E é isso aqui, né? E aí a gente consegue, né, se defender através dessa palavra, né? Que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Vamos ler Mateus 7, 24? Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Esses versos aqui também não precisa explicar muito, né? O que é nessa parábola aqui a rocha? É praticar a palavra. Né? Então, aqui, o que ele tá falando para a gente? 2 tipos de cristãos. Está dizendo aqui. Aqueles que ouvem a palavra e praticam, estão na rocha, e aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Estão na areia, né? E aí ele fala aí que desabou e foi grande a ruína, né? Então, o entendimento é assim, a gente vai vivendo aquilo, e é tão maravilhoso o Senhor e a sua palavra, que é assim, a própria Escritura diz assim, todavia, andais conforme aquilo que já acolheu. Então, assim, não é que eu tenho que, se eu não souber a Bíblia inteira, eu não vou poder, não. É assim, o que eu já sei, eu vou andando. A preocupação não é o que eu não sei. A preocupação é andar no que eu já sei. É desse jeito para cada um, né? Então, isso aqui eu já sei, então eu ando nisso. Né? Eu não tenho que ter o conhecimento de todas as coisas. Não, é assim,
eu vou andando nisso, e o Senhor vai ampliando, né, para a gente cada vez mais andando conforme o propósito dele, né? A palavra de Deus é essa espada aí do Espírito. Vamos, só para contextualizar, como eu falei da espada, Efésios 6:17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Então, como é que a gente consegue, né, usar essa espada? Né? A gente não manuseia ela com as mãos. Lembra lá em Apocalipse, quando Jesus veio, que na boca dele era a espada? Então, assim, é aquilo que temos em nós, dessa palavra, e que nós manuseamos, ou melhor, nós proclamamos, nós cremos, falamos e usamos, né? Vivemos. Então, é desse jeito que você manuseia a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? São com as nossas declarações, com as nossas convicções, o que nós estamos falando, proclamando, né? O que sai de nós quando nós somos confrontados com as coisas do mundo, né? É desse jeito que o filho manuseia a espada, né? E essa palavra, nada tem o poder que tem a palavra de Deus, nada, não há nada no nível humano que a gente possa comparar, né? Então, eu queria que vocês abrissem Hebreus 4:12, e que a gente, só para a gente entender por que não há outro livro, outro ensinamento que possa fazer essas coisas que a palavra pode. Alguém lê? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, no plano humano, queridos, nada penetra até esse ponto, ok? De dividir alma e espírito. Nada. Só a palavra de Deus, né? Só ela é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração, né? No nível humano a gente consegue, mas é isso. Não estou dizendo que as ajudas, né, possam ter ajudas de coisas de homem, mas nesse nível, né, só a palavra de Deus. Se a gente achar que algo vai ter esse poder, a gente não entendeu o que é a palavra de Deus, né? Ela é apta até dividir no mais profundo do nosso coração, alma e espírito, né? E julgar os pensamentos, né, e propósitos do coração. Não há outro livro, outro oráculo, né, palavra falada, que possa fazer isso, só a palavra de Deus. E é assim, né, queridos, Deus falou sempre, né, de muitas maneiras, né, aos patriarcas, não, melhor do que eu falar é ler o versículo, só para a gente encerrar e a gente abre para um bate-papo. Hebreus 1:1 e 1:2, na verdade, 1 e 1:2. Eu queria que alguém lesse para a gente encerrar. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Glória a Deus. Então, aqui está estabelecendo, né, de novo, a semana que vem a gente vai entrar, né, em como a história da Bíblia, né, como ela chegou assim, né, nesse formato para a gente, né, e aqui está dizendo assim, cara, Deus falou antigamente muitas vezes e de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, ou melhor, nos nossos dias, falou por quem? Pelo Filho. E quem é o Filho? A palavra, né? Então, antes de Adão até Moisés, com o povo, não havia a palavra escrita. Era Deus falando, né? Mas aí chegou em nós a palavra, né? Então, assim, eles saíram do Egito, antes de receber essa palavra, nós saímos do pecado, né? Mar Vermelho, foram batizados, nós somos batizados na água, né? Só que antes deles entrarem na terra prometida, o Senhor deu.
essa palavra de forma escrita, mas isso nós vamos ver na aula que vem, né? Senão a gente vai começar e não vai conseguir fechar o raciocínio. Então, vamos ficar só com essa introdução, né, do que é essa palavra, né? Ou melhor, Jesus é a palavra, e a gente começar a valorizar o nosso relacionamento com essa palavra, né? A gente não precisa que concordem conosco, mas que estejam com as Bíblias abertas, né? O Senhor vai falar através da sua palavra.